Fala pessoal, muito boa noite a todos. Martini aqui com vocês. Bom pessoal, gostaria de compartilhar com vocês aí um pouco dos estudos que eu estou fazendo aqui, do que eu estou vendo do mercado e dos panoramas aí que eu estou traçando para os próximos dias e para as próximas semanas aí. Gostaria de compartilhar com vocês esse estudo aí. Bom, o que nós estamos vendo aí no mercado, né, é um esforço dos bancos centrais pelo mundo e aqui no Brasil para poder amenizar aí, né, os impactos em relação à economia. A gente vê o Banco Central tentando aí ajudar as pequenas e médias empresas, né, que podem sentir bastante aí com esse cenário de lockdown aí, né, de fechamento, né, de lojas, enfim, do que vem acontecendo em relação ao coronavírus. Então, nesse sentido, acho que os bancos centrais estão indo muito bem. A gente está vendo eles agirem rápido e agirem bem em relação a isso. Né? Ah, bom, e aí eu parei para estudar algumas coisas aí, principalmente lá fora, né, que a gente vem com uma correlação bem forte com o que o mercado americano está cumprindo lá fora, né? Então eu gostaria de começar esse estudo mostrando para vocês aqui o gráfico do MSI, né? Que nada mais é do que o índice de mercado. Aliás, vou começar pelo próprio mercado americano, tá, pessoal? Vamos lá então. Vou começar aqui pelo S&P 500. Ah, e aí, né, gostaria de colocar aqui num gráfico mensal do S&P 500, né, e mostrar para vocês, né, a região em que o gráfico do S&P 500 se encontra no momento. Então a gente está exatamente aqui num fundo de gráfico mensal. Poderia até considerar o pavio ou não, né? Então vou considerar esse pavio aqui e vou colocar uma linha vermelha aqui desconsiderando esse pavio. Então a gente percebe que o mercado americano caiu e caiu num grande suporte aí de gráfico mensal, né? Quando nós traçamos aqui também para o mercado americano, né, um canal aqui, ou mesmo que seja uma linha de tendência, nós vamos perceber que esse pavio aqui deixado pelo gráfico mensal, né, ele se segura numa linha de retorno de um canal de alta aí, né, ou simplesmente numa LTA de alta de longo prazo, tá? E aí poderia até cair para o gráfico semanal aqui, né, em que a gente vê uma forte reação nessa e dá para ver mais claro. Opa, desculpa, em horizontal aqui. Mais claro, essa região aqui em que o mercado americano busca aí, né, uma recuperação, uma região forte de suporte, né, do fundo de 2018, né, quando eles tiveram lá uma forte queda, aquele início da questão da guerra comercial, Estados Unidos e China lá, né? Eu queria tentar afastar um pouco o gráfico aqui e mostrar para vocês aqui também, né? Tentar a partir do gráfico semanal mostrar para vocês a linha de tendência que passa aí, ó. Então, mercado americano reagindo aí, né, ou tentando ficar acima dessa linha de tendência, junto com uma região muito forte de gráfico semanal. Então, o que a gente, a primeira coisa, né, o mercado americano ele se encontra, né, ou pelo menos vai tentando se segurar em regiões de suporte. Isso quer dizer que na próxima semana a gente não possa ver uma vela aqui de queda, né? Pelo menos comendo metade dessa vela de recuperação aqui. Ah, é, a gente pode sim, tá vendo mais uma semana de queda aqui, né? A recuperação pode não ser direta, a gente pode ver mais uma vela de queda aqui tentando e depois
a talvez, né, uma certa recuperação aí do mercado. Então, concluo aqui, né, dizendo e o estudo do S&P, né, dizendo que a gente está em uma região de suporte do S&P. Perdendo aí, daí eu acho que só o S&P teria mais uma forte queda ou para testar essa região maior de suporte aqui, ó, que ficou aqui para trás, né? Vou tirar o zoom aqui para trás, né? E até mesmo o fundo, então, que é esse fundo verde aí. Esse é o panorama aqui do S&P, né? Mas vai se segurando numa região de suporte. Aí queria trazer para vocês o EWZ, desculpa, o MSCI, que é o índice, né, de mercados emergentes. Ele mede aí o desempenho dos mercados emergentes, né? E se eu colocar aqui num gráfico mensal, nós vamos reparar que também aqui, né, o índice de mercados emergentes veio buscar uma região de suporte, né, de forte suporte. Poderia até considerar aqui para trás, ó, tá vendo? A linha vermelha aqui, ó, né? Então ele esbarra nessa região também, depois só aqui, né, na casa dos 20, onde foi lá meados de 2008, né, o fundo do 2008. Então ele esbarra também aqui o índice de mercados emergentes numa região de forte suporte. Poderia até colocar um gráfico diário aqui e tentar comparar como que foi, né? Porque a gente teve aqui uma puxada também nos últimos dias, né? Uma perna corretiva desse índice, né? E a gente poderia comparar com o nosso Ibovespa para ver se então o que deixa eu só colocar aqui. Então, o que está em branco aqui é o índice de mercados emergentes, né? E o que está em verde aqui é o Ibovespa, né? Nós vamos reparar que houve um descolamento em determinado momento, nós caímos mais que o índice de mercados emergentes, né? Nós tivemos uma queda mais abrupta e nessa mesma recuperação dos mercados emergentes nós conseguimos se recuperar também, ó, e se movimentamos praticamente da mesma forma que eles, né? Mas existe um certo descolamento nesse momento nosso, né? Nós estamos desempenhando piores aí do que o índice de mercados emergentes, né? Mas o fato é que nós se recuperamos na mesma intensidade, né, que o MSI e mostra que esse índice de mercados emergentes, do qual o Brasil faz parte, né, tá numa região de suporte também. Quando a gente pega o EWZ, né, que é o ETF de Brasil negociado nos Estados Unidos, deixa eu só tirar aqui essa comparação. Beleza. O EWZ aqui, vou colocar aqui também num gráfico de candlestick, colocar no gráfico mensal, né? O que nós vamos perceber? Que também, né, o EWZ, que é o nosso ETF, veio buscar regiões aqui de suporte, né? Ou até mesmo se eu considerar lá o 2008, nós já estamos até aí em cima do 2008 aqui para trás, tá vendo? Fundo do 2008. Poderíamos até estar perdendo esse fundo. No gráfico diário, teria até um espacinho aí no caso do ETF, o EWZ, teria um espacinho aqui, se eu for perceber, do último fundo formado ali para trás.
Vamos só tirar aqui o zoom para ver se a gente consegue, né? No gráfico diário mostra que talvez tenhamos até um certo passo aqui ainda. Dando um espacinho para preencher até realmente o fundo ali, né? Então poderia haver alguma quedinha aí ainda, né? Poderia haver uma queda aí ainda, né? E mostra que, né, quando eu for mostrar o Ibovespa ali, né, a gente poderia ter só mais um segmento aqui ou uma pernada aqui, né, de queda, encontrando quem sabe esse fundo e aí depois uma retomada aqui, né? Então nós vamos ter que avaliar bem. Bom, esse resumo e esse contexto, né, do EWZ, do S&P e do MSCI ali, né, que é o índice de mercados emergentes, é para dizer que a maioria deles, né, se encontram em regiões de fundo e em regiões de suporte ali, né? Bom, agora eu vou trazer então o Ibovespa e aí vamos conversar a respeito do nosso gráfico aqui. Só esperar o Profit abrir. E eu queria mostrar algumas coisas que eu estou enxergando aqui. Fechar aqui. Beleza. Vou abrir aqui o. Beleza. Então, né, já mostramos ali que o índice de mercado emergente apresentou uma recuperação e essa recuperação aqui a gente teve por aqui também no nosso gráfico de Ibovespa. Eu vou voltar aqui para o gráfico mensal, né, pessoal, e vou contextualizar aí. Bom, nós viemos aqui de uma forte queda, devolvemos aqui toda essa parcela do gráfico que aqui de 2018 até 2020, né? Foi uma queda em V aqui, né? Se eu parar para pensar no gráfico mensal aqui, pessoal, já logo de cara eu poderia ter essa simetria aqui, ó, pro lado, tá vendo? Então, numa possível recuperação, eu ficaria muito atento a essa região aqui, ó, dos 85 mil pontos, né? Que é essa simetria do gráfico do lado esquerdo aqui do lado direito, né? Já logo de cara. Então, o que nós tivemos aí? Nós tivemos uma queda do mercado para esse topo aqui de 2008, né? O topo rompido ali que demorou praticamente 10 anos para ser rompido em 2008. Essa queda veio até ele, né? Se eu for pegar uma retração desse movimento como um todo, né, nós paramos aí na região de 61,8 dessa retração, certo? Então estamos em cima do movimento de 61,8. Algumas linhas aqui eu também traço, né? Eu traço aqui, eu pego esse fundo aqui de 2002, traço ela passando aqui pelo fundo de 2016. E aí vamos perceber que também por pouco não tocamos nela, ou até mesmo tocando se eu for considerar aqui esses pavios, né? Outra linha também que eu estava traçando é esse fundo aqui, passando pelo 2016, né? E aí essa sim foi tocada e nós seguramos então nessa região aqui dos 60 mil pontos, né?
Bom, aí eu queria mostrar para vocês, pessoal, também algumas similaridades aqui, né? Uma delas eu já falei que é uma similaridade, não, mas uma delas eu já falei que é essa simetria aqui que eu tô atento, né? Na região dos 85 mil pontos. Agora, pessoal, né? Os pontos aí que nós teríamos que se atentar. Vamos supor que nós fizemos esse fundo aqui, né? Então eu vou pegar uma retração desse todo, né? E aí os pontos que eu ficaria atento, então, são as retrações aqui de 38,2 no movimento e de 50% que vai casar aqui próximo com o topo da simetria, né? Que é 87 mil pontos aqui. Quanto tempo levou essa simetria aqui? Foi 1, 2, 3, 4, 5 meses, né? Talvez a gente poderia ver isso aqui acontecer nos próximos 5 meses, né? A gente não sabe, né? O lado direito, quem vai dizer para nós aí. Então, eu fico atento à retração, caso isso aqui, essa queda aqui, tenha se acabado, né? Ah, uma outra coisa que eu também estou de olho nesse gráfico é esse canal aqui, ó, de alta que ficou do gráfico mensal. Então, se nós tivéssemos que cair mais, eu ficaria muito atento aos 45 mil pontos. Mas eu queria realmente mostrar para vocês aqui, ó, baseado naquilo que eu já falei ali atrás, que a maioria se encontram em regiões de fundo, né? E como o mercado se encontra numa região de bipolaridade aqui, o que era resistência se torna suporte. Olha como essa última vela aqui, ó, lá de 2008, ela se assemelha também a essa vela aqui, né? No sentido de que faltam mais 2 dias úteis aí para a gente terminar o mês. Vamos só dar uma olhada aqui, acho que é isso. Vai ser 30, 31, né? Segunda e terça, né? Se nós deixarmos aqui um pavio também, vai ter uma certa similaridade. Olha, o mês seguinte ele foi um doji aqui, né? Demorou praticamente aqui uns 3 meses até 4 meses até a gente engatar na alta novamente, né? Então talvez nós pudéssemos ver mais 3 ou 4 meses aqui, né? Aqui em cima, mais laterais, digamos assim, né? Vamos por aqui assim, até que nós puxássemos numa retomada novamente, né? Mas aí, né, o que que eu fiz? Eu peguei e fui visitar lá 2008 para ver como o gráfico se comportou lá atrás, né? Vamos pegar aqui um gráfico diário, tirar todo o zoom aqui e vou pegar essa parte aqui, ó, do 2008. Repara aqui, pessoal, como naquela época, né, o mercado ele veio em queda, né, e ele teve uma recuperação. Depois dessa recuperação, ele até teve uma movimentação aqui de recuo, mas é uma movimentação que ela não rompe o fundo, né? Então você deixa um fundo maior que o fundo anterior. Depois disso, o mercado passa então a trabalhar um pouco mais lateral aqui, né? Digamos assim, nesse período aqui, até que então ele engata numa movimentação de alta e recupera boa parte aí, né? Na verdade, tudo e mais um pouco, né? Ele faz uma recuperação total aqui, até que depois ele entra num processo de queda aqui entre os meses, os anos aqui de 2010 aos anos de 2016, né? Aí, pessoal, eu fui dar uma olhada aqui como estava se comportando o gráfico diário, né? E o que que eu percebo aqui? Eu percebo que as pernas de correção, né, das pernas que nós medimos aqui, ó, se eu trouxer elas para cá,
essa aqui foi a maior delas, né? Então, do processo de correção, essa foi a maior delas, o que pode estar mostrando para nós que talvez o mercado esteja um pouco cansado de levar porrada, entendeu? E aí, né, o que acontece? Por mais que nós tenhamos aqui mais 1 ou 2 dias de queda, eu vou ficar muito atento a essa região aqui, ó, do gráfico diário, né? Que região é essa? Quando eu pego essa a última pernada aqui, puxo uma retração, né? É próximo dos 68 mil pontos aqui. Essas regiões de retração aqui, né? Por que que eu vou ficar atento? Porque, né, a gente pode estar, assim como lá em 2008, né? Não que o mercado não possa cair mais, e eu já vou comentar ao lado da queda. A gente pode estar querendo montar aqui uma perna de correção a partir de agora, para daí, né, assim como lá 2008, montar um fundo maior que o fundo anterior e possivelmente talvez um movimento de correção que levaria lá naquela região do semanal próximo dos 85 mil pontos, né? Eu poderia pegar essa pernada aqui a partir, né, dessa região aqui, por exemplo, né, medir vamos supor que o mercado marque um fundo aqui, ó. Então eu poderia me aproveitar de uma projeção de Fibo a partir dessa região, mostrando que sim, nós teríamos alvos próximos de 85 mil pontos. Beleza, pessoal? Então, assim, baseado naquilo que eu disse ali dos outros, do mercado americano, do índice de mercados emergentes, né, do próprio EWZ negociado nos Estados Unidos, a, eu começaria a ficar atento, né, quem sabe o mercado está desenvolvendo aqui alguma onda ABC corretiva. Não que depois disso o mercado não possa cair mais, mas a gente poderia ver sim uma onda aqui ABC corretiva que levaria, quem sabe, até uns 85 mil pontos, geraria certas oportunidades aqui. E aí depois, a partir disso, quem sabe o mercado viria para queda, né? Bom, Martini, e se o mercado na semana aí começa a ceder e cair, né? Então, o que eu vou ficar atento? Ficaria atento a algum sinal de reversão próximo dessa região. Se isso não acontecer e o mercado vier perder fundo, aí é sinal de que realmente estamos aí num momento bem fraco né, de enfraquecimento. E eu pegaria aqui, quem sabe, essa perna aqui de cima. Primeiro, né, eu pegaria talvez essa pernada, essa primeira pernada aqui de cima e colocaria ela aqui para baixo, né? O que levaria talvez nesse estudo apenas um teste de fundo. Então, vamos supor que o mercado venha, testa o fundo e aí a partir daí ganha força e sai subindo num W de diário aqui, né? Movimentação muito parecida que a gente viu aqui nos 60 minutos, né? Esse W. Então, se houver um enfraquecimento, né, ou até mesmo aqui as pernas que o mercado vem produzindo, que é essa aqui e essa aqui, né? A partir daqui, que levaria ali algo em torno de 55 mil pontos, 57 mil pontos. Quem sabe isso aconteça e aí nós vamos ter que começar a reparar, então, nos fundos que talvez menos relevantes, mas que tenham também aqui para trás, né, um certo desempenho. E aí, quem sabe, aquela linha de tendência do semanal aqui, um possível canal de mensal e até mesmo de semanal. Então é uma semana
importante, principalmente porque nós se seguramos aqui e aí nós vamos ter que avaliar, né? Esse processo aqui vai levar simplesmente uma semana para ele acontecer, esse 1, 2, 3 para cima. E aí lá por terça ou quarta-feira nós poderíamos ver alguma compra nesses fundos aqui, né? Ou se ele realmente vai ceder a partir de agora, né? E vai soltar a queda para nós aí. Então, o momento aí, né, de a gente estar estudado, por quê? Porque podem começar a surgir boas oportunidades de swing trade, né? E até mesmo, né, algumas posições ali para um tempo gráfico maior, né? Começam a surgir aí oportunidades e aí nós vamos ter que estar atentos a essas movimentações do mercado. Para quem acompanha o índice futuro aqui, né, gráfico de 60 minutos especialmente, o mercado poderia aqui adentrar, né? Eu tenho aqui primeiramente uma linha de tendência que passa por aqui, e eu poderia ver o mercado adentrando a essa retração de 60 minutos, então, né, que casaria com a fronteira desse gap aqui, ó. Então toda essa região aqui, né, pro índice futuro dos 66 mil pontos aqui, ela é importante caso o mercado venha a tocá-la, porque aí é a retração dessa pernada aqui que não renovou o fundo, né? Talvez aqui seria o melhor risco-retorno. Então vale a pena a gente ficar. Ela já até quebrou linha de tendência aqui, né? Então vale muito a pena a gente ficar atento ao índice futuro, a essa região dos 66 mil pontos. Bom, pessoal, são esses os estudos que eu fiz aí no final de semana e que eu gostaria de compartilhar com vocês, até para a gente poder aproveitar as oportunidades caso o mercado nos ofereça. Bom, desejo a todos aí uma excelente semana, bons investimentos e fica o convite aí para participarem ali da minha sala dentro do Multibot. Eu fico todos os dias a partir das 9 horas. Um abração a todos e até mais.